Então, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de Estruturas 2. Eu faço sempre essa introdução, porque às vezes alguém vai assistir no YouTube, né? Aí fica bom para quem estiver olhando, tá? Então, vamos dar uma passada geral no que a gente tem até agora. E hoje nós vamos focar um pouco nessa parte das vigas, especificamente, tá? E se der tempo ainda, vamos falar um pouco sobre sapatas, ok? Então, são os dois assuntos que a gente vai abordar hoje. Então, só dando aquela revisão prévia, isso que é o ruim da revisão, que só tá vocês dois, mas tudo bem, tá? Fica tranquilo. Questão do projeto geral, tá? Essa parte de pilares. Deixa eu ficar bem claro a coisa, que às vezes eu falo e fica eu vou mostrar para vocês aqui meio claramente como que seria um projeto estrutural, tá? Tudo isso que a gente está fazendo aqui é o que a gente chama de pré-dimensionamento, tá? Então, isso aqui é o começo. Então, isso seria uma prévia. Então, é o quê? É o pré-dimensionamento da laje, o pré-dimensionamento do pilar, da viga, etc. São essas medidas, esses tamanhos que vão ser utilizados na obra? Pode ser que sim, na maioria dos casos, porque a gente acaba caindo no que a gente chama de armadura mínima ou dimensão mínima ou coisa parecida, tá? Então, isso já dá um norte para a gente. Ou não será, porque a gente vai ver que aquele pilar, ou aquela viga tá dimensionada a menos, ela tem que ser maior que isso, tá? Mas é uma ideia, é um primeiro passo para a gente começar de algum lugar. Então é isso que a gente está fazendo aqui, que é o pré-dimensionamento, certo? Então, algumas aulas atrás, a gente pré-dimensionou essas lajes, tá? Que foi, de certa forma, simples, né? Se vocês lembram, é essa formulazinha aqui, que é o L sobre 25, tá? Eu vou tentar elaborar um documento com todo esse resumão, para ficar mais fácil para vocês, tá? Que a primeira atividade que a gente vai ter é justamente fazer essa prévia aí de todos esses projetos, tá? Então, primeiramente, fez aqui a laje. Então, vão dividido por 25, certo? Foi o que a gente fez, sempre descarregando no sentido menor. No caso da laje nervurada, que é o que a gente vai trabalhar aqui, ok? Depois disso, a gente mexeu um pouquinho sobre os pilares, tá? Então, a gente falou sobre locação dos pilares, nós mesmos convencionamos aqui o que é um pilar de pé e um pilar deitado, né? Então, o sentido do pilar. A gente falou um pouco sobre esses eixos, tá? E sobre essa ordem. Então, sempre lembrando, de cima, da direita para a esquerda, aliás, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, numerar os pilares. Questão de pilares excessivos, né, que a gente comentou, então pensem assim, nesse exemplo aqui, temos esses 11 pilares posicionados. Se eu tirasse algum deles, eu teria problema? Eu acredito que sim, tá? Não seria bom tirar nenhum deles. Então, só para não ter aquele excesso de pilares. Mas se tiver pilares a mais, ninguém vai crucificar vocês por causa disso. Então, só lembrando essas Vai gastar mais, né? Oi, perdão, pode falar? Vai gastar mais, né? Vai gastar mais, exatamente, tá? Então, pilares que não precisariam é custo, tá? Gera somente custo e mão de obra, porque é claro que você fazer uma paredinha de tijolo amarrado numa junção aqui é muito mais fácil do que fazer um pilar, né? Então, tem esse tipo de coisa também. A mão de obra pesa bastante, tá? E claro, coisa que a gente já vai adiantar, toda vez que você tiver um pilar, você vai ter que ter um suporte para ele. Então, você vai ter que ter uma sapata, você vai ter que ter um bloco, você vai ter que ter uma broca, tá? Então, gera não só o custo do pilar, mas gera também o custo do que vai estar segurando esse pilar, tá? Porque ele não é o último ainda. Mas bem lembrado. Obrigado. Então, só lembrando que os pilares, eles têm que ser mais largos do que 14 centímetros, tá? E a área dele tem que ser maior do que 360 centímetros quadrados. Então, essas duas regras aí. No nosso caso aqui, no exemplo, a gente predimensionou que eles seriam 15 por 24, tá? E eu repliquei isso para todos. Vai ser isso? Não, mas o pré-dimensionamento é um bom começo, certo? Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre as vigas. A gente já começou a tratar sobre elas, tá? Na aula passada. E eu apresentei para vocês essas duas condições, vamos dizer assim, que estão lá na norma, tá? Que é o quê? Então, as vigas, o comprimento dessas vigas, eu posso até escrever diferente isso aqui, né? Eu posso colocar aqui, a viga, ela tem que ser
1/10 do vão, e no nosso caso, o vão, a gente está chamando de L, tá? Eu vou fazer até embaixo aqui, tá? Para ficar mais bacana ainda. Desse jeito, igual a gente fez lá para a laje. Então, a nossa viga, ela tem que ser 1/10 de L, que a gente está chamando o vão de L aqui, tá? Ou, no máximo, a minha viga tem que ser igual a 1/13 do L, tá? Então, praticamente é isso. Então, você tem a dimensão mínima e a dimensão máxima, tá? Isso meio que por norma em pré-dimensionamento. Então, vão sobre 10. Então, vamos lá. Vamos já começar a falar aqui. Eu só vou tirar aqui esses P's, tá? Vou excluir mesmo aqui. Que agora a gente vai fazer separadamente as vigas, tá? Geralmente a gente deixa o desenho dos pilares, tá? Mas na representação a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, por exemplo, como que a gente vai pré-dimensionar essas vigas? Bom, vamos pegar essa primeira aqui de cima, tá? Então, essa primeira viga, qual que é a dimensão dela? Então, a gente começou a falar sobre isso, eu acho que eu apaguei? Não, tá aqui. A gente começou a falar sobre isso, né? Que a gente tem, por exemplo, o que é o vão? O vão é entre os pilares, é uma medida. Entre os eixos dos pilares, é uma outra medida. Aqui eu pus entre o eixo e a face externa, é uma outra medida, tá? Então, tudo isso são medidas diferentes. Ah, mas dá diferença? Muita. Vamos pensar nesse 1/10, tá? Seria 10%, né? Bom, 10% de 5,56 é 56. 10% de 5,93 é 60. Então, tem uma diferença aí de praticamente 4 centímetros, tá? Na altura da viga. Então, é considerável sim. O que a gente vai usar? Eu sempre aconselho a gente ir para a pior hipótese, tá? Então, a pior hipótese seria a distância maior. Seria mais ou menos como a laje, que você perguntou agora há pouco, Christian. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer entre o eixo e a face externa. Por quê? Porque é mais ou menos isso aqui, né? Então, ó, a gente teria aqui os dois pilares. A viga, ela não está no meio dos pilares, e sim ela pega em cima de toda aquela cabeça do pilar, tá? No caso daquele exemplo ali, seria mais ou menos como se tivesse isso aqui, né? Vamos mexer aqui, ó. Seria mais ou menos isso, né? Se você pegasse um corte. Então, você teria essa viga externa, que estaria desse jeitão aqui. Então, pegando na face de fora até o meio do pilar. E a outra viga para o lado de cá, tá? Então, é isso que a gente iria considerar. É o certo? Não, tá? Porque tem um detalhe muito grande aqui, que nós vamos falar sobre isso. Então, é mais ou menos o seguinte. Vamos colocar até essa numeração aqui, para a gente já começar a trabalhar com elas. Então, é mais ou menos o seguinte. As vigas, elas seguem um padrão um pouco diferente dos pilares, tá? Como que a gente vai escrever essa viga? Então, ela começa assim, então, horizontais, tá? Então, a gente vai escrever primeiro todas as vigas que forem horizontais e depois todas as vigas que forem verticais. Claro, estamos falando de projeto, porque não existe viga vertical, tá? Mas então, por exemplo, essa viga aqui seria a nossa V1, tá? E essa viga aqui, do ladinho, vocês vão poder dizer que ela é a V2, mas não é. Não é, e eu vou explicar o porquê não é. Essa aqui, na verdade, é a V1A e essa é a V1B. Por quê? Porque a gente não vai calcular essa viga como sendo esse pedacinho e depois esse pedacinho. A gente trabalha em viga com um negócio que a gente chama de continuidade, tá? Então, essa viga aqui, ela, na verdade, pegando até esse desenho aqui, ó, ela vai ser inteira, tá? É isso que eu quero dizer. Ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser inteiriça. Só que ela tem um trecho, que é o trecho A e o trecho B, tá? E por que a gente faz isso? Bom, se vocês lembrarem os exercícios lá, os momentos, tal, eu vou fazer um meio
rapidão aqui, só para exemplificar, tá? Eu deixei até um meio no jeito aqui já, ó. Eu vou copiar aqui, ó. Então, se vocês lembrarem disso aqui, então como que seria o gráfico desse momento fletor aqui, né? Deixa eu até copiar isso aqui. Então, só lembrando, ó, como que seria o gráfico do momento fletor? O gráfico, com certeza vocês lembram, que ninguém esqueceu nada do que era da última vez, né? Então, a gente teria isso aqui, ó, exatamente isso aqui. Ó, certo? A gente teria essa abóbora. Então, a gente teria uma concentração muito grande. Porém, contudo, todavia, se a gente tiver isso aqui, tá? Vamos dizer que a gente mudou aqui o nosso desenho, tá? Vamos dizer que até a gente colocou um carregamento distribuído aqui, tá? Não vou até tirar a carga, tá? Então, seria mais ou menos isso. Então, a gente tem isso aqui, é exatamente isso aqui, tá? A gente teria os pilares, então a representação aqui dos pilares, e a viga. Só que como que é o diagrama disso aqui? Bom, é totalmente diferente. Por quê? Deixa eu até copiar aqui. Esse diagrama... Deixa eu até representar aqui o seguinte, ó. Eu vou até aumentar um pouco aqui, para exagerar mesmo, tá? Então, isso aqui seria o momento daquela primeira viguinha separadamente. Da segunda viga, seria isso aqui, ó. A gente teria aqui, né, um momento aqui, no meio, que ele estaria subindo. Eu vou colocar uma medida bem aleatória mesmo, só para vocês terem uma ideia. Mas ele é mais ou menos isso aqui, ó. Então, se a gente trabalhar com... Eu vou até fazer assim de propósito, tá? Se a gente trabalhar com continuidades, em vez de a gente ter um momento máximo, tá? Claro que aqui eu não pus valores, não pus nada, tá? Mas a gente teria aqui, vamos se basear pela cota aqui, ó. A gente teria aqui um momento de 125 quilonewtons lá, né, por metro. E nesse exemplo de baixo, só trabalhando com continuidade, a gente vai ter muito menos, tá? Pode ver aqui, ó, de cara, não está bem exatamente, deixa eu pegar exatamente aqui, só para não... Daqui e aqui. Ó, então, o simples fato de você trabalhar com continuidade, o que que acontece? Esse momento, quando a gente calcular, a gente vai calcular ele ainda, tá? Se a gente fizesse bem na continha, ele vai dar o mesmo momento. Então, por exemplo, isso aqui teria que ter dado os mesmos 125 quilonewtons. Só que a diferença é que a gente vai ter um momento negativo e um momento positivo. Essa é a diferença, tá? Então, a gente... E por que que isso é tão importante? Por que que eu bato nessa tecla? Por causa disso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui de novo. Pensando aqui em termos de estribo, deixa eu só ver quem chegou para dar uma boa noite aqui. Deu certo? Boa noite, meninas. Vocês estão aqui? Ruth e Thaís? Acho que deu certo. Deu certo? A Ruth eu sei que deu certo. Ah, a Thaís também deu. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Então tá jóia. Estamos aqui só falando aqui um pouco sobre as vigas. Vou dar uma retomada bem rapidinho aqui, já meio como se fosse uma revisãozinha aqui, tá? Então, a gente está falando aqui já sobre vigas, tá? E a diferença entre fazer a viga só um trechinho ou trabalhar ela como sendo única. A gente está fazendo exatamente isso aqui, ó, tá? Então, a questão é, eu calcularia só a V1A, que é um pedaço, ou calcularia a V1B, que seria uma viga contínua, tá? Então, isso que a gente está trabalhando aqui. E aí eu falei, ó, se a gente fosse só esse aqui, aqueles exercícios como eram antes, a gente teria um momento grande, tá? Um momento bem grande aqui, né? Em um sentido só. Quando a gente trabalha com continuidade, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem um momento negativo, um momento positivo e depois mais ou menos negativo, tá?
ele vai ser o mesmo. Somando, os momentos são os mesmos, só que a gente tem positivo e negativo. E aí vem justamente o que eu estava falando agora. Por que que ele é tão importante? Por causa disso aqui, ó. A gente faz armaduras, tá? Isso aqui a gente está vendo um corte de uma viga. Então, a gente tem a armadura da parte de baixo e a armadura da parte de cima. E sim, a gente vai fazer o quê? O momento, tá? Que a gente tiver aqui, na parte de baixo, é essa armadura de baixo que vai suportar. E o momento da parte de cima é a armadura de cima. Eu tô falando isso. Simples. Se você tiver só aqui para baixo, é como se você só precisasse da armadura na parte de baixo. Isso não vai fazer nada, não for nenhum. Claro que tem como montar uma obra, tá? A gente precisa de pelo menos 4 barras para poder montar uma viga, tá? Mas pensem só, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, o que que isso aqui vai me dizer? Que no mínimo eu vou ter que ter barras na parte de baixo de diâmetros bem grandes, porque esse momento é grande, tá? Então eu vou ter que ter lá barras de 12,5, barras de 16 milímetros na parte de baixo. E se eu simplesmente trabalhar com uma viga sendo um elemento único, eu consigo reduzir para, por exemplo, 4 barras de 8 milímetros, tá? Porque eu estou distribuindo melhor o meu momento em função da obra, tá? Vocês conseguiram entender essa lógica? Conseguiram entender o porquê? Ou mais ou menos. Meio cabuloso? Mais ou menos, tá? A gente vai fazer muito exercício, eu acho que na hora que a gente vai fazendo um exercício mesmo é mais fácil, tá? Mas isso aqui é só para dizer o seguinte, que sim, vale a pena, confia em mim, tá? Hashtag fica a dica, a gente trabalhar como sendo vigas inteiras, tá? Então, a gente vai trabalhar assim. Então, como eu disse, a gente não vai fazer isso aqui como sendo V1 e esse como sendo V2. E sim, esse é o V1 trecho A e o V1 trecho B. Eles serão diferentes, tá? Mas essa continuidade vai dar uma economia para a gente. E é assim que a gente calcula. A gente não calcula como elementos independentes. A não ser que, vamos continuar aqui no nosso projetinho de vigas, por exemplo, como eu disse, em vigas, a gente vai fazer tudo horizontal primeiro, tá? E depois as verticais. Então, essa viguinha, tá? Que é totalmente separada, ela é qual? Ela é a V2. Ela não é nem A nem B. Por quê? Porque ela é só um trechinho. Então, essa aqui vai ser uma viguinha biapoiada, tá? Que vai apoiar, inclusive, em outra viga, tá? Quando a gente estiver calculando essas vigas, a gente vai montar todos aqueles diagramas lá para poder fazer no F2. E aí, a gente vai ver por que que tinha aquelas cargas concentradas, as cargas distribuídas, tá? São esses casos, onde você tem viga descarregando em cima de viga, tá? Esse aqui que você tem um excesso de carga bem cabuloso, tá? Continuando, como eu já... Ficou fácil? Deixa eu só voltar aqui. Meninas que chegaram um pouco depois, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Thaís, a net está caindo. Então, Thaís, eu ia perguntar justamente para você que não pôde vir nas aulas, mas você conseguiu assistir depois pelo YouTube? Você está acompanhando ou você ficou meio off esse tempo todo? Como é que você está? Não sei nem se ela está respondendo, porque já foi que a net está caindo. A Jamile também parece que caiu também já, né? Bom, como me fale que eu pego então aquela eu posso dar mais uma geração até uma revisão que rápida. Foi o seguinte, a gente começou diminuindo as tá? Então, as lives vão sobre assim, diminuiu nossa live. Sempre sentindo menor. Depois a gente então, eu vou da direita para a esquerda, um P3, e na exercícios. Regras tem 6 largos por centímetro e a maior 300 centímetros quadrados. No exemplo, por 4. E hoje vamos ver a liga, tá? Então, vai dimensionar essa liga aqui. Mas primeiro está o quê? Só também no projeto. Bom? Ô, professor,
Não dá para entender a sua voz. Você está cortando? Agora travou. Senhor, não dá para ouvir nada, senhor? Caramba. Tá. Deixa eu consigo Quando o professor começou a falar com a Thaís, meu Deus, só deu para escutar tudo, só o tudo da voz do senhor. Só um minuto. Travou tudo agora, senhor. E agora? Agora Aí, melhorou? Agora tá melhorando. Agora. Tá melhorando. Melhorou? Agora tá Eu melhorando. acho que vai melhorar. Eu acho que tinha um probleminha aqui, mas eu acho que já foi resolvido. Deixa eu até ver aqui se eu tô na internet da minha casa, que é a boa. Eu tô na internet boa. Melhorou um pouco? Parou de travar? Parou Tá de tudo travar, bem. senhor. Viu, senhor? Começa a falar da Pode parte falar. da parte que você falou da Thaís, daí você pode falar. É que não deu para ouvir mais nada. Tranquilo. Eu vou repetir, não tem problema não. Isso faz parte do jogo, são ossos do ofício. Inclusive até a Thaís caiu, a Jamile já caiu, então tá meio cabuloso hoje mesmo, tá? Mas vamos lá. Então, eu ia fazer revisão justamente porque eu achei que, não sei se a Thaís está acompanhando ou não, mas eu faço para vocês de novo aqui. Então, eu só repassei muito rapidamente o que a gente está trabalhando, tá? Que é as lajes, que é o nosso vão dividido por 25, tá? Aí depois a gente orçou os pilares, não, a gente dimensionou os pilares, tá? Então, só lembrando, nunca deixar pilares muito em excessos, deixar sempre as larguras de 14 e a área deles de 360 centímetros para mais, tá? Foi só isso que eu disse. E por último, as vigas, que a gente está aqui pré-dimensionando elas, tá? E a gente está fazendo, por enquanto, só colocando elas aqui nos projetos, tá? Então, a gente está numerando elas, tal, isso que a gente está fazendo, beleza? Como é que tá agora? Deu para entender? Sim. Então, beleza. Então, seguimos o baile aqui, para o povo voltar, a gente vê o que faz. Ô, senhor, desculpa, qual que é a pergunta que o senhor fez? Perdão, não entendi? Qual que foi a pergunta que o professor fez agora? Não, só para saber se estava cortando ainda ou se melhorou. Ah, não, tá melhorando. Melhorou. Ah, então beleza. Eu acho que talvez foi... É que eu tenho duas redes de internet aqui em casa e eu acho que talvez ele deve ter saído de uma e entrado na outra, que é piorzinha, e daí por isso estava cortando. Mas eu acho que agora tá certo, tá normal nessa aqui, que é meio que certo para dar aula aqui, tá? Então acho que agora ficou bom. Então vamos lá. Então a gente fez o quê? Colocou então essa nossa V1, que vai ser a viga 1, que é essa inteiriça. Depois a gente fez a nossa viga 2, que é essa de baixo aqui. E agora vamos fazer a próxima. Então, sempre seguindo nessa parte horizontal, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter esses 3 trechos, tá? Então, essa aqui vai ser o quê? A nossa V3A, essa vai ser a V3B, e essa vai ser a nossa V3C, tá? Então, seria isso, certo? Então, essa nossa viga 3, a gente vai considerar que ela vai ser tudo isso, tá? E daí aqui, deixa eu só inteirar aqui, que sumiu um pedaço da viga. Mesma coisa replicada aqui para baixo, tá? Então, aqui na última, a gente vai ter V4A, V4B e V4C, tá? Então, é assim que a gente vai colocar aí numerar as nossas vigas. Todas horizontais primeiro. Agora, a gente vai fazer todas elas verticais, tá? Então, a gente vai colocar agora... Então, vamos pôr ela aqui. Vou dar o giro nela aqui. Assim. Oi, professor. Caiu a internet, eu não consegui ouvir o que o professor tinha perguntado. Tranquilo. Acho que agora melhorou um pouco mais. A minha também deu problema aqui, o pessoal me avisou.
Eu perguntei especificamente para você se você tem conseguido acompanhar, assistir as aulas no YouTube. Você ficou uns Sim, dias sem professor. vir. Ficou só uma última aula que eu não consegui assistir. Eu estava começando a assistir ela, mas a internet não estava muito boa. E não consegui finalizar. Não, tranquilo. Era só para saber a que ponto que você estava aqui em relação ao resto do pessoal. Mas então tá tranquilo, tá? Tá. Então, só voltando aqui, estamos falando ainda sobre as vigas, tá? Hoje vamos falar sobre elas. Então, primeiramente, a gente está aqui só meio que numerando elas em função do projeto, tá? Então, a gente já colocou aqui. A gente vai sempre fazer isso aqui. Então, as vigas são sempre horizontais primeiro, de cima para baixo. Então, V1A, V1B, V2 totalmente separada, V3A, V3B, V3C, V4A, V4B, V4C. E agora a gente vai fazer as verticais. Claro que eu estou falando de projeto, não existe viga vertical. Então, essa aqui vai ser a nossa V5A, tá? E ela também vai ser contínua aqui, que vai ser a V5B. Certo? Bem simples, só isso, tá? São as representações. E essa próxima aqui, para não ficar perguntando também, gente, se por acaso cortar, vocês me avisam, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa V6, tá? Porque ela não tem mais nada, então ela é sozinha. Mesma coisa aqui, ó. Se ela fosse contínua aqui, a gente teria o V7A e o V7B e o V7C ainda, tá? A gente trabalharia com... Na verdade, aqui não, aqui porque não tem pilar. Então, seria V7A e B. Mas como não tem, a gente vai ter o quê? A gente vai ter assim. Então, a gente vai ter aqui a nossa... Aqui vai ser a nossa V7. E aqui vai ser a nossa V8. Tá? Então, V7 e V8. E agora a última. Então, essa separação de letra, ela vem pelo pilar, se estiver no meio, e se for uma viga contínua. Exatamente. Exatamente tá. isso. Tá? Então, ela fica entre os pilares. Você não calcula ela até aqui. Por quê? Porque aqui, na verdade, não é que ela está sendo sustentada por uma viga. Muito ao contrário. É a viga, a V2, que está dando carga na V8. Tá? Quem está sustentando as vigas são os pilares. Certo? Mas bem observado. E aí, por último, essa aqui do cantão. Então, essa aqui do cantão vai ser a nossa V9A e B. Vou pôr lá de fora aqui, tá? V9B. Certo? Então, tá aqui, ó. Pronto. Colocamos aqui as nomenclaturas de todas essas vigas, tá? Qual que seria o próximo passo? Bom, o nosso próximo passo seria fazer esse que a gente chama de pré-dimensionamento. Então, a gente vai fazer o pré-dimensionamento de todas essas vigas aí. Então, a gente vai usar essas duas regras, tá? Então, a gente pode ter o quê? Vão dividido por 10, tá? Que vai dar 10% da viga, ou vão dividido por 13. E aí, você já vai entender qual que é o melhor e qual que é o pior. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar a nossa V1. Então, a nossa V1, o comprimento total dela, tá? É 9 metros. Aí você vai falar assim, ué, professor, mas daí nós vamos fazer então essa viga de 90? Não. Por isso que a gente está dividindo por trechos, tá? Então, a gente vai calcular o quê? O trecho, certo? E aí, nessa medida, o que seria o certo? Que nem no caso aqui, como a gente já falou. O certo seria a gente pegar do eixo até o extremo, porque isso aqui é a V1, tá? Então, esse é o tamanho da viga V1. Assim como V1A. Assim como a V2 seria o quê? Daqui até o extremo, tá? Eu peguei meio fora aqui, deixa eu pegar bem certinho. Então, é do centro aqui até o extremo. Então, esses são os dois pedaços da V1, tá? Então, ó, fazendo uma continha rápida aqui, só para vocês terem ideia, tá? Deixa eu fiz conta aqui. Deixa eu só pegar uma conta aqui. Eu vou fazer aqui separado, né? Para não confundir. Então, por exemplo, ó, vamos fazer aqui, ó, pré-dimensionamento. Eu vou deixar isso bem claro, tá?
Então, é o pré-dimensionamento da viga V1A. Tá? Então, essa aqui que a gente vai fazer agora. Então, como que ela pode ser? Vamos lá. Então, a V1A pode ser o vão sobre 10. Então, é 1/10 vezes... Vou sempre arredondar aqui, tá? 593, certo? Então, a minha Beleza. V1A teria que ser quanto? No caso aqui, 59,3. Eu vou deixar como 59 mesmo, tá? Nesse caso, eu vou arredondar para baixo, tá? Então, essa seria a nossa V1A, tá? Então, a V1A teria que ter 59. Se a gente usar a regra do 1/10, tá? E se a gente usasse 1/13? Então, vamos lá. Então, a segunda opção seria o V1A é 1/13 do meu vão, de 593. Então, o meu V1A, ele teria 593 dividido por 13. Daria 46 centímetros, tá? Então, veja que dá uma diferença grande, tá? E aí você vai falar assim, beleza, mas a gente vai usar o quê? Bom, tem o meio do caminho, tá? Porque ele pode ser de 1/10 a 1/13. Então, ela pode ser 1 sobre 11, ela pode ser 1 sobre 12, ela pode ser o próprio 1 sobre 13. O que está mudando aqui? O que muda é o seguinte, lembrem, a viga, ela tem que ter altura. Quer dizer o quê? Se eu coloco uma viga bem alta, tá? No caso aqui, 60 centímetros, provavelmente eu vou precisar de menos aço dentro dessa viga, tá? As barras serão mais finas. Se eu faço uma viga mais estreita, de 46 centímetros, teoricamente, essa viga tem que ter muito mais aço, tá? O que é mais caro? O aço ou o concreto? Bom, ainda é o aço, mas tá feia a coisa, tá? Porque o concreto o bicho tá louco mesmo. Mas é o aço. Então, quanto mais aço você economizar, melhor. Quer dizer o quê? Vigas maiores, bons. Mas nós não vamos definir agora. A gente vai definir daqui a 5 minutos. Por quê? Por causa do seguinte. Minha letra tá grande, essa letra aqui. Eu vou diminuir um pouco, tá? Por 35 aqui. 30. Porque a gente fez o V1A. Mas como que seria o V1B, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. V1B. Então, o nosso V1B, o nosso vão é 308. Então, aqui é 308. E o nosso V1B está dando 31. Tá? Sempre arredondando. E nesse de baixo aqui, vai dar 308 por 13. Daria 24. Tá? Então, tá. Então, olha o que aconteceu aqui. Bom, a gente teria um trecho V1A que ela pode ter entre 60 centímetros e 46 centímetros, tá? E o nosso V1 pode ter de 31 a 24. O que é meio comum a gente ter em obras? É meio comum a gente fazer vigas com 30, tá? Falo que isso é bem comum. E sempre assim, 30, 35, 40, 45. É difícil você ter uma viga de 42, tá? Pode existir? Pode. Ela pode existir, mas não é tipo assim, não é comum a gente ter esse tipo de coisa. Mas nós não vamos parar por aqui ainda, tá? Quero mostrar para vocês outra coisa. A gente tá com essas medidas, a gente não definiu qual que é o tamanho ainda, tá? Por quê? Agora a gente vai meio que proposital, a gente vai calcular essa V5 aqui, tá? Vamos calcular exatamente essa V5 aqui. Então, vamos lá. Como que... Não, peraí. Em vez disso, vamos calcular a V4, lá de baixão lá. Claro que pelo certo, a gente tem que calcular todas elas, tá? Mas vamos calcular o outro extremo lá. Então, copy. Ô, professor. Pode falar. Desculpa que perguntar, mas o que é mesmo esse 59 centímetros a 46 centímetros? É 1/10 do vão. Não, sim, eu sei, mas o que ele representa mesmo? É a altura, sempre a altura. A altura da Aqui viga. a gente está calculando a altura da viga.
Mas então, ali, tipo, você deu ali 59 centímetros, eu poderia arredondar para 60? Sim, a gente vai fazer isso, na verdade, tá? A gente vai arredondar. Mas ainda não, daqui a pouquinho. Tá? Porque eu vou te mostrar o porquê. Vamos fazer até na ordem aqui, ó. A V2 eu vou pular, mas vamos fazer a V3, ó. A V3A. Então, o que a minha V3A vai ser? Então, vamos pegar aqui a V3. Então, vamos lá. Então, a V3, ela vai daqui ao extremo, tá? Então, esse é o tamanho da nossa V3. Deixa eu aqui mais... Deixa eu lasquei tudo aqui. Essa é a nossa V3A. Já vou marcar aqui, ó, V3B. Então, ó, de eixo a eixo, tá? Claro que aqui na minha pegada não deu no eixo, mas eu vou pegar de eixo a eixo. Professor, desculpe a minha ignorância, mas toda vez que eu for calcular, então, uma viga, eu vou sempre fazer esse cálculo de 1/10 e 1/13? Sim, sempre, tá? É assim que você vai pré-dimensionar, pelo menos. Mas não necessariamente você vai ver que a gente vai precisar fazer de tudo. Eu só quero fazer aqui mais uma aqui que você já vai pegar o jeito da coisa, tá? Mas sim, teria que fazer trecho por trecho, tá? Só que o trecho por trecho é meio por conferência. E você já vai entender o porquê. Agora eu já estou começando a entender como que começa o cálculo de uma viga. É isso aí. Ó, então, esse aqui foi um caso meio extremo, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Então, por exemplo, agora a gente tem esses 3 pedacinhos, tá? Então, 2,58, 3,35 e 3,8, tá? Então, V3A é 1/10 de 258. Então, essa viguinha aqui daria 26 centímetros, tá? V3A. Ou, aí que tá. Por exemplo, você acha que você precisa calcular essa de 1,13? Tipo assim, 26 centímetros já é pouco, tá entendendo? Então, tipo assim, desculpa, tipo assim. Mas, na verdade, você não precisa. Porque se você fizer isso, vai dar, ó, 258 dividido por 13. Você teria uma viga de 20, tá? Pode ter? Pode, mas sabe, tipo, é pequena, tá? Mas nós vamos fazer aqui, didaticamente, nós vamos mostrar para vocês. Então, isso aqui, ó, 258, daria uma viga de 20, tá? Então, o mínimo que essa viga poderia ter seria isso, tá? Vamos para a próxima. V3B. V3B. Ela tem o vão de 3,35. 3,35. Então, ela daria 34, tá? Ou, nesse caso aqui, ela vai dar 335 dividido por 13. 26. Tá aqui. Deu um número já interessante. Então, essa foi a V3B. E aqui é 3B. E é B. E é B. Beleza. Vamos para o último trecho. Trecho C. Então, V3C, ela tem o vão de 3,8, então, 308, que aqui vai dar 31, e aqui vai dar 308 dividido por 13. Aqui vai dar 24 também, tá? Então, tá. Vamos falar especificamente dessa nossa V3, tá? Então, a V3, a gente está com essas 6 contas aqui, e eu quero que vocês entendam o que de acho que é esse monte de coisa. Então, assim, eu estou dizendo que a viga pode ter de 1/10 do tamanho, que é uma viga alta, tá? Até 1/13, que é uma viga menor. Ela pode ter qualquer tamanho entre isso, tá? Só que tem o seguinte, essa viga, como a gente está trabalhando ela com continuidade, ela não vai ter uma medida aqui, outra aqui e outra aqui. Não. Ela tem que ter um tamanho.
Pois é. Tá dando uma travada aí, senhor. Travou. Ah, perdeu a conexão. Eu estava mostrando aqui que eu perdi a conexão. Agora acho que voltou, né? Aham. O senhor falou que todas elas têm que ser da mesma altura, daí eu não escutei mais nada. Então, a gente fez aqui. Ô, senhor, tá travando ainda? E agora? Tá melhor. Tá melhor. Se travar, vocês gritam que vai dar um jeito aqui. Nem que nós continuamos na próxima, né? Mesma coisa, tá? É que eu tenho duas internet e tenho um modem bacana. Aí, tipo assim, ele sai de um, entra na outra. Sai de um, entra na outra. Sai de um, entra na outra. E nessa saída e entrada, eu acho que dá essas travadas, sabe? Por isso que fica meio assim. Mas é que hoje tá meio cabuloso mesmo. Mas vamos lá. Vamos tentar de novo. Se travar, vocês avisam, tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem a nossa viga, ela pode ser desse máximo de 1/10 até 1/13. A gente tem esse intervalo para trabalhar. É isso que é a questão da viga, tá? Só que essa nossa V3, como eu estava dizendo, ela não vai ser um trecho grandão, um trecho pequeno, um trecho grandão. Não, a gente vai tentar fazer uma viga uniforme, tá? Então, por exemplo, tá? Essa nossa viga, ela pode ter 26 centímetros de altura, tá? De fora a fora. Vamos pensar assim, ó. O primeiro trecho pode ser 26, tá? Que seria uma viga maior. O segundo trecho pode ser 26? Pode. Tá vendo aqui, ó? Que no meu limite máximo, ela pode. Ou mínimo, no caso, a gente tem que mudar. Ela pode ser 26. E no último pedaço também pode? Sim, também pode. Quer dizer o quê? A minha viga poderia ter 26 centímetros. Só que eu tenho que estar ciente que eu estou em duas regiões aqui que é máxima, tá? Então, eu tenho duas regiões aqui que vai ter bastante armadura. Mas eu posso, tá? Como a gente falou, vamos trabalhar de 5 em 5? Tá, então 26 deu. Vamos para frente. Pode ser 30? Vamos pensar assim, nossa, 30, será que é uma boa medida? Vamos pensar. 30 centímetros passa no primeiro trecho, tranquilo. 30 centímetros, ele tá, veja só, ele tá exatamente no meio, que de 30 para 34 é 4 centímetros, e de 30 para 26 também é 4 centímetros. Então, ele tá bem no meio do trecho V3B. E ele tá mais próximo aqui, ó, do tamanho máximo do que daqui. Quer dizer o quê? Que o 30 parece bom, tá? Então, essa nossa V3 ter 30 centímetros parece ser bem legal. Mas você bateu o pé e falou assim, não, ela vai ter 35. Por quê? Porque eu quero ir para a maior viga que eu puder para usar menos aço. Posso fazer isso? Claro que pode. O projeto é seu, tá? Por quê? 35, a gente vai estar sempre na região, ó, nessa região aqui mínima, tá? Então ela pode. Só que mesmo assim, a gente vai definir se ela vai ter 35 agora? Não. A gente vai fazer uma observação aqui, ó, um rabisquinho, e falar assim, ó, a V3 é uma forte candidata a ter 30 centímetros. Por que eu digo que é uma forte candidata? Muito simples, tá? Porque a gente vai ver as vigas que ela termina em 0. Oi? Ela termina em 0. Nenhum pedreiro vai gostar de fazer uma de 26 de altura. Ou 27. Sim. Não, você vai arredondar. Você vai arredondar. Mas eu quero dizer o seguinte, ó. Por que a gente não vai olhar só a V3 isolada? Porque vai ter a V6 que vai chegar nela, a V7 que vai chegar nela, a V8 que vai chegar nela. Tá vendo que tem vigas que chegam nela? Então, a gente tem que calcular essas vigas também e para daí dimensionar a nossa V3, tá? Então, a gente tem que fazer elas
juntas. Por quê? Porque, por exemplo, vamos bem no beabá aqui, ó. Nós vamos calcular a V6 agora, tá? Na verdade, a V6 e a V7 é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui agora a nossa V6, que é igual à nossa V7, tá? Então, vamos por aqui que a V6, ela vai ser 1/10 de qual tamanho? Vamos ver. Qual que é o tamanho desse trem aqui? Então, a nossa V6 é desse eixo até o extremo. Então, ela é 358, tá? Então, ela é 1/10 de 358. Então, o tamanho dela vai ser 36, tá? Pelo menos desse tamanho. E aqui no tamanho mínimo dela, seria, então, 358 por 13, que vai dar 28, tá? Então, esse V6 e esse V7, ela pode ter entre 36 e 28, tá? Beleza. Vamos segurar ainda. Vamos fazer a V8 também. Então, ó, vou vir aqui agora, fazer a V8. Então, a nossa V8, deixa eu só arrumar aqui para ficar tudo V6, V6, V6. Tá? E agora aqui é a V8. Então, a nossa, V8, qual que é o vão que ela tem que suprir? Vamos lá. Então, ela vai desse centro, desse eixo, até o extremo. Então, tá aqui. Ela vai ter 393 de vão. Então, a nossa V8 tem 393. Então, aqui ela vai ter 40, tá? Ela pode ter entre 40 e 393 dividido por 13. 31, tá? Então, beleza. Então, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos tentar deixar esse troço organizado. Então, por exemplo, vou deixar aqui, ó, que é a nossa V3, tá? Então, a nossa V3, ela pode ter entre, a gente colocou 30 centímetros ou 35 centímetros, tá? Então, a gente tem esse aqui. Então, a nossa V3, ela vai ter entre 30 e 35, tá? Que a gente já deixou aqui meio avisado. Beleza. Vamos pensar primeiro no 30, especificamente em 30, tá? Se essa viga tiver 30 centímetros, a nossa V6 e V7, ela pode ter 30. Tá vendo aqui, ó? Ela tá entre 28 e 36. Mas a nossa V8, ela não pode ter 30. Tá vendo, ó? Ela é maior que 30 em qualquer caso. E o que eu quero dizer isso? Porque assim, você não pode ter uma viga que vai ser a principal, que é a nossa V3, que é a viga do meio da casa, de 30 centímetros, e chegar nela com uma viga de 35. Não existe isso, tá? Não existe. Então, a nossa V8, ela está limitando a nossa viga, tá? Por quê? Porque ela, no mínimo, teria que ser 31. Como a gente já falou aqui, que o 31 não tem, tá? Não é que não tem, mas não vai ter, né? Então, a nossa V8, que é essa sim, líquida e certa, tá? Então, a nossa V8, que eu vou até arrumar esses números aqui. Então, a nossa V8, ela, no mínimo, então, a nossa V8, o mínimo dela vai ser 35 centímetros, certo? E se ela é 35, automaticamente a nossa V3, que é onde ela vai chegar, vai ter 35. Tá? E aí, a nossa V6 e a nossa V7, que poderia sim ter 30 centímetros, mas é a mesma coisa. Como ela ser maior ia ficar horrível,
ser menor é tão feio quanto. Não que não possa, tá? Se for vãos pequenininhos, a viga menor, tudo bem, ela pode. Mas não parece legal, como aqui ela daria 36, que a nossa V6 e V7 também ter 35? Por quê? Porque aí todas as nossas vigas internas teriam 35. Entenderam? Essa é a ideia. E daí por fora, as externas não deixar no mesmo tamanho ou elas podem ser do tamanho maior? Podem ser maiores, inclusive, justamente já pegando essa sua fala. Olha a V1. Olha a V1 que a gente fez aqui, ó. A V1, ela tem que ter 46 no mínimo. Quer dizer o quê? As externas vão ser diferentes. Tá? Isso não tem problema nenhum, tá? Claro, quanto mais padrão, melhor, tá? Só que veja, essa V1 que eu fiz aí meio proposital, ela é uma baita de uma viga, tá? Então ela não vai ter jeito de ter 35 de jeito nenhum. Isso não vai existir. Agora, você pode pensar assim, mas então se eu me baseasse nessa V1, ela teria que ter pelo menos uns 50 centímetros. Mas você concorda que não tem por que você fazer as outras vigas de 50 centímetros só para ficar igual, entende? Esse é o ponto que eu quero chegar. Então você tem que olhar meio que num âmbito assim. Bom, as internas com 35 parece joia. Parece um plano ótimo, tá? Então eu vou fazer que todas as vigas externas são 35. E depois nós vamos calcular as vigas externas, tá? Porque aí também a gente vai tentar fazer um padrão, tá? Talvez a V1, ela tá meio fora do esquema, porque ela é muito grande, realmente. Mas talvez todas as outras, elas fechem a mesma medida, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, vocês conseguirem entender por que que nesse nosso caso, então a nossa V3, V6, então a V3, V6, e a gente vai escrever sempre assim nos projetos, tá? V6, V7 e V8, elas vão ter 35 centímetros. Vocês conseguiram entender o porquê, né? Então, a gente calculou sempre esses 1/10 e 1/13 para fazer isso. Na hora do beabá, na hora de calcular mesmo, quem é projetista estrutural faz isso, não faz, tá? O que existe um consenso interno do povo? Faz 1/12. Faz 1/12 e arredonda daquela medida, tá? É isso que o pessoal faz. Com exceção de vãos acima de 5 metros, tá? Todo vão acima de 5 metros, isso está escrito na norma não, tá? Isso aí é convenção de quem calcula estrutural. Quando o vão é maior que 5, você dá uma atenção especial para aquela viga. Você calcula ela separada, que é exatamente o nosso caso da nossa V1A, tá? Então, a gente vai tratar ela meio que independente. E todas essas outras, que são vigas mais comuns, a gente vai fazer sempre essa continha aqui, tá bom? Pessoas, cortou agora, não cortou? Vocês conseguiram entender mais ou menos como é que a gente dimensiona, pelo menos pré-dimensiona essas vigas? Sim, senhor. Bem top. Tranquilo. Na verdade é o seguinte, a gente vai encerrar hoje por aqui, tá? Já é quase 8 horas. Então, a gente fez o quê? A gente, só para desencargo, tá? Só para não dizer que faltou, vamos fazer só essa V2 perdida no meio do mundo, que na verdade já está pronta, né? Eu tenho uma de 308 aqui? Tenho. Ó. Então, ó, V3C, ó, olha que legal. A V3C, ela é igual a V2. Olha que beleza. Por quê? Ela tem 3,8, tá vendo? Mesma medida que tá aqui, ó. Tá? Aliás, ela é um pouquinho maior. Não, não é. Perdão. Eu vou fazer... Ela não é, tá? Eu vou mostrar por quê. Ela não é porque ela pega aqui, ó. Mas na verdade não diferença nenhuma, né? Ó, ela pega daqui até o fim. Isso é a nossa V2. Ela é 3,15, tá? Então, vamos calcular ela também para ver se ela vai passar. Claro que ela vai, né? Dá para ver aqui. Se ela passaria no nosso esquema aqui, ó. Gente, depois eu vou organizar essas contas aqui, tá? Para passar para vocês, que isso aqui tá meio bagunçado. Então, a nossa V2, ela é o quê? Nossa V2, ela é 315. Então, aqui ela daria 32.
Ou 315 por 13, 25. Então, considerando lá os nossos 35 centímetros, tranquilo, ela está dentro desse intervalo, ela está até sobrando, ela não precisa nem ter 35, ela pode ter 32 ou até 30, mas não tem problema, ela vai ter 35 para que todas as vigas internas tenham 35, tá? Então, com isso, a gente vai fechar a aula. A gente fechou o quê? A gente concluiu que todas essas nossas vigas internas do nosso exemplo têm 35. Só para ficar assim uma... E as externas, 60. Ainda não, ainda não. As externas, a aula que vem, cenas dos próximos capítulos, tá? Eu acho que não precisa ser tão grande assim, nós vamos conversar sobre isso, tá? Só que vejam como isso aqui é um pré-dimensionamento. Por quê? Gente, em algum momento até agora, a gente já viu laje, a gente já viu pilar e a gente já viu viga. Em algum momento a gente falou de carga, a gente falou de peso, falou de carga, a gente falou de momento. Não. Não. Aí simplesmente... Golinho ali, né? A gente já está aqui na nossa sexta aula, acho que quinta ou sexta, a gente nem falou de carga ainda, tá? Quer dizer o quê? Para pré-dimensionar, a gente não precisa saber a carga. A gente vai ter que saber depois. Depois disso, a gente vai ter que saber. Por quê? Porque estruturas funcionam assim. Eu tenho que partir de algum lugar, tá? Então, eu vou dizer assim, ó. As minhas vigas internas têm 35 centímetros. E aí eu vou ver lá. Bom, aqui é minha caixa d'água. Então, eu vou ver se a minha V2, por exemplo, se o 35 dá. Se der, ótimo. Quer dizer o quê? O meu pré-dimensionamento virou meu dimensionamento. Mas pode ser que não, que eu vejo que não dá, que tem que ser 40. E aí eu tenho que vir arrumando tudo isso de novo. É assim que é o cálculo estrutural. Tá? Por isso que às vezes ele é meio trabalhosão. E por isso que tem tantos programas para fazer isso para a gente, tá? Porque daí ele começa a fazer um monte de interação. Porque olhem só o problema. Por exemplo, você chegou aqui e viu que a V2 tem que ter 40. Poxa, mas a V2 chega na V8. Então a V8 também tem que ser 40. Ah, mas a V8, ela tá travada na V3. Então a V3 também tem que ter 40. Entenderam? Então tudo vai mudando de cabo a rabo. E assim a V7, V6 e por aí vai. Professor, nem no meu visto ali, quero saber se eu tô certo ou tô errado. A V3 também vai carga, né? Ou não? Não, todas elas vão receber cargas, tá? Todas Mas elas. no sentido, assim, dela ser principal, que nem as laterais, por exemplo? Sim, com certeza. A gente vai falar justamente sobre isso que você está perguntando, que é área de influência, né? Isso funciona muito para o pilar, não é tanto para a viga, tá? Mas, com certeza, igual você falou, se você pensar, por exemplo, vamos voltar até no pilar aqui, ó. Se você pensar assim... Poxa, qual que vai ter mais carga? O meu P6 ou o meu P1? O meu P6, porque ele está no meio da obra, com certeza vai ter mais carga em cima dele, tá? Por isso que a gente não dimensiona sempre tudo igual. Porque o P1 não vai ter quase nada, ele está lá no cantão, lá isolado. Ou não, pode ser que ele tenha carga, tá? Mas geralmente o que é no meio, e isso você está certa, Ruth, tá? Pilares do meio, vigas do meio, geralmente elas têm mais carga que as extremas, tá? Geralmente. Vocês vão ver que essa V1 aqui foge de tudo, porque ela é imensa, tá? É uma baita de uma viga mesmo, tá? Mas, pessoas, eu não quero me esticar muito. Se vocês querem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Para perguntas, eu deixo aberto. Eu vou até tirar da gravação aqui, com licença.